Bom dia, Giovana, Carolzinha. Good morning. E aí, Gabizinha? Gente, eu não vejo a hora da gente chegar mesmo, tipo, de abraçar. Mas tem sido tão bom pra mim estar aqui de manhã. Não sei pra vocês, mas eu tô me divertindo. Põe até um lencinho. Morning. A Giovana tá lá em São Paulo, né, Giovana? Dona Célia. Muito bom. Vamos lá chamar a mulherada hoje. Andréia de Boston. Como que tá o tempo aí, Dé? Bom dia. Aqui tá... Daqui a pouco volta. Bom dia! Que bom. Só um minutinho, gente. Vou... Hello. Voltou, né? Eu troquei a internet aqui, que ela não tava muito... Vamos ver se voltou. Voltou? Travou? Voltou? Agora foi? Beleza. Olha, sogro, que honra. A internet estava errada aqui, gente. Não estava indo a certa. Olha, hoje... Pronto. Sueli, bem-vinda. Sueli, a gente já virou da família, né, Sueli? Que a gente tá te vendo sempre por aqui. Amiga da Gabi, é isso, né? E Sarinha, bom dia, sogrinha. Fazer uma live com ela também, gente. Essa semana a gente vai ter algumas convidadas. Sarinha, eu vou te ligar pra gente marcar uma... A senhora participar também. Cris... Bom dia, pessoal. Que bom. Que bom, Sueli, sinta-se em casa. Aqui é a nossa casa. Apoio do sogrão, ó. Muito bom. Hoje eu tô de água, gente, não tô de café. Segurar um pouquinho o estômago, né, gente? Porque comer... Quem aí tá comendo muito? Então eu tô comendo pouco. Gente, ontem meu marido deu de mestre cuca aqui. Fez firra. Muito bom. Mas é isso aí, ó. A gente continua estudando. Opa! Estudando. Usando esse livro, né? O Home Experience como modelo, como guia. É o livro da Debbie Titus. Quem dele tá comendo por 3. Nem vou falar. Quem quiser chamar alguma amiga aí, ó, clica na setinha e convida mais gente pra estar com a gente hoje. Bom dia, Mônica! Convida mais gente pra estar com a gente hoje. A gente tá falando sobre o princípio da mesa em ação, né? Então, o primeiro dia, a primeira semana, não. Semana passada a gente falou um pouco sobre ambiente, sobre manter o ambiente bom da nossa casa. E agora a gente tá falando sobre a importância de estar à mesa. Ontem foi muito bom da gente chamar e preparar a mesa e convidar Jesus para estar na mesa, né? A mesa é algo que Deus preparou com muito e dirigiu as pessoas para fazerem com muito, como diz Antônio, sendo muito intencional. Falou sobre como que tinha que estar a mesa. A mesa era um lugar central de vida das pessoas e quanto a gente precisa ter, né? E hoje nós vamos falar sobre coisas que a gente pode fazer à mesa. Muito bom, muito bom. Olha, gente, tem gente aí de vários lugares, eu fico muito feliz. O Vida Coffee começou como um café, ele é presencial, né? Mas eu tenho pensado muito sobre como a gente pode continuar depois, né? Porque isso vai passar. E tô pensando aqui, como que é que a gente vai fazer nossos encontros quando já não estivermos mais todo dia em casa. Mas vamos fazer, né? Quem topa, quem quiser aí fazer
um Vida Coffee online e quiser continuar participando, me avisem. E hoje, às 3 da tarde, tem Zoom do Vida Coffee. 3 da tarde, Zoom do Vida Coffee. Então, quem quiser participar do Zoom do Vida Coffee, me manda uma DM que eu mando o link do lugar que a gente vai se reunir, né, da sala, do ID. E aí a gente se reúne lá. Se você já é parte, vem. Se você é nova, está participando aqui, é uma excelente oportunidade da gente bater papo. Porque aqui só eu falo, né? Eu pego meu direito de falar. E essa semana também, na quinta-feira, a gente vai ter um testemunho muito lindo. A Cami Bononi, eu não sei se ela já entrou. Ela vai dar o testemunho dela. Então, é isso aí, na quinta-feira. Vamos lá? Vamos começar? Então, semana passada a gente falou sobre o ambiente da casa. Ontem a gente falou sobre a mesa e como a gente prepara a mesa e a importância das conversas à mesa e da importância e o quanto isso influencia o nosso dia a dia, que os pais, as influências maiores são feitas à mesa. Os filhos que jantam com seus pais, que comem com seus pais, eles têm relacionamento muito mais profundos, porque isso foi feito à mesa. Eu tava falando de mesa, eu pus aqui agora nesse tempo, a gente tem um espaço aqui fora na nossa casa, e eu coloquei, não tinha mesa, só tinha um sofá, e eu coloquei uma mesa, porque esse tem sido um lugar que a gente fica bastante também, e a importância da gente juntar as famílias à mesa, juntar quem a gente ama à mesa, e a mesa é muito mais do que só a comida. Sim, a comida fala, sim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a importância de sentar e que o centro da conversa sejam as pessoas e não a televisão. Por exemplo, a sala é o centro da casa, muitas vezes, porque a televisão tá lá no meio. Muitas vezes hoje você tá sentado, mas o celular tá lá no meio. Então eu queria te animar que a mesa seja o centro da sua casa, que as grandes conversas sejam feitas ali, e que você convide o Senhor para sentar à sua mesa. Ontem eu falei da gente colocar um lembretinho, talvez um cartazinho escrito Jesus está aqui. Então como que a gente se comportaria? O caminhão passou ali atrás. Como a gente se comportaria se Jesus estivesse, se a gente estivesse consciente da presença de Jesus à nossa mesa. Isso é muito importante nesse tempo que a gente passa tanto tempo em casa. É muito importante nesse tempo que a gente passa tempo de qualidade. E, na verdade, esse tempo da mesa deve ser um tempo de qualidade. A Lu escreveu, a mesa traz comunhão, pertencimento, exatamente. E uma coisa que é interessante, que a gente pode fazer nesse tempo, que inclusive eu falei ontem, quem topa aí, a gente tem 30 dias para mudar gerações. E várias de vocês entraram comigo nessa, porque na mesa a gente muda gerações. As coisas que foram feitas sobre nós, as coisas que a gente não viveu e que a gente quer viver. E se você viveu, você quer mudar uma geração, é a mesa. Você tem 30 dias para mudar a geração. Aqui na Flórida, nos Estados Unidos, isso foi determinado. A gente ainda tem 30 dias de social distancing. De 30 dias de você ficar longe de outras pessoas, mas você tá perto de quem? E se você pensar... Meu lápis voou. E se você pensar no que Deus é soberano, você vai entender que você tá com quem você tem que estar. Você consegue entender isso? Você está com quem você tem que estar. Cami Bononi Biquinis entrou. Ela vai estar com a gente na quinta-feira. E com quem que você tá hoje? Quem que é a pessoa que Deus colocou dentro da sua casa? Quem que é a pessoa hoje que você tem que estar perto? É essa pessoa que Deus chamou para que você divida a mesa com ela. Então, fortaleça esse relacionamento com quem está perto. A gente tem falado muito, a gente tem incentivado muito, inclusive na nossa comunidade, a questão de... A gente tem levado coisas para as crianças, as professoras do Vida Kids fizeram uma atividade essa semana. A gente tem levado, sempre tem alguém deixando alguma coisa na porta de alguém, quem tá mais perto. Quem tá mais longe tá sofrendo e falou que vai procurar alguém para também fazer. Então a gente tem estimulado muito essa comunhão e esse cuidado também dos de fora. Mas a mesa, quem vai sentar à sua mesa, se você estiver respeitando essa questão do isolamento social,
é quem tá em casa. E essas pessoas são as que precisam de você hoje. Então, por mais que a gente cuide de quem tá de fora, quem precisa da nossa mesa é hoje. Tá, quem precisa estar na nossa mesa está. O principal está, que é Jesus. Então, se você tá sozinha, se você tá sozinho, Jesus está à sua mesa. Mas se você tem mais alguma pessoa, essa pessoa foi a pessoa que Deus colocou lá. E a Devi continua esse texto nessa história do princípio da mesa. E ela fala sobre que a Bíblia nos indica muitos benefícios de comer à mesa. E eu sei que a gente vive numa vida muito doida. A gente normalmente, né, até, vamos dizer lá, 3 semanas atrás, a gente vivia num ritmo muito doido. A gente tinha que comer por comer. E a gente tem uma relação com a comida, às vezes, muito emocional. Hey, Dani, bem-vinda! A gente tem uma relação muito emocional com a comida, a gente acaba comendo super, e a Dani falou que tá comendo por 3, nós estamos comendo as nossas emoções também hoje, então é normal, é comum, a gente só tem que tomar cuidado para que isso não seja a realidade do todo dia, e precisa se cuidar, mas a comida é sim também uma forma da gente comunicar com as pessoas. Outro recado, amanhã à noite a gente tem um Zoom sobre as 5 linguagens do amor. E aí quem quiser também entre em contato, tá? Então existem algumas partes da palavra que a gente vê que pessoas foram convidadas a sentar-se à mesa. Eu quero falar principalmente de 3 hoje com vocês. E a primeira coisa o primeiro texto que a gente vai falar é sobre Mefibosete. Eu sempre brinco com esse nome, porque eu fico imaginando aí o Mefibosete. Ai, Sarinha, as nossas lembranças têm cheiro. Café com leite lembra o vozinho, né? O paizinho da minha sogra. Eu tenho a memória com cheiro de salsinha. O meu avô, o pai do meu pai, a gente ia no sítio e ia colher salsinha. Toda vez que eu corto salsinha, eu lembro do meu avô. Então, que tipo de cheiro tá tendo na sua casa, né? Que tipo de comida tá sendo na sua casa nesse tempo? Eu conversei um pouquinho hoje com a Cris e ela me falou isso. Ela falou, eu tô cuidando muito, eu sempre fui muito cuidadosa com a minha casa, mas eu tô cuidando ainda mais. Isso é maravilhoso, assim. Que cheiro? Tem cheiro de bolo? Tem cheiro de limpeza? Tem cheiro de gente feliz, né? O que cheira a sua casa hoje? Mas eu brinco, eu tava falando de Mefibosete, que tá em 2 Samuel 9. E eu sempre gosto de brincar com esse nome porque eu fico pensando num bebê que chama Mefibosete, né? Ai, neném, Mefibosete. Eu não sei se vocês acham graça, mas eu acho super graça desse nome, de pensar nos bebês da Bíblia com nome de gente grande. Mas, anyways, Mefibosete. Gente, vários exemplos aqui, ó. Cheiro de chá de capim-cidreira, meu avô fazia pra mim. Cheiro de pão no forno me lembra a minha avó. Amava pão que ela fazia com doce de banana. Cheiro de carinho, é isso aí. Então, essas coisas fazem parte desse ambiente. Esse chamar à mesa, cheiro de bolo, né? Esse chamar à mesa. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre Mefibosete. Mefibosete era um filho de Jonatas. Então, Jonatas tinha morrido. E ele tinha um filho que não tinha as pernas. Ele tinha deficiência, né? E ele não tinha as pernas. E um dia Davi fala assim: existe alguém ainda da família de Saul? Quem que da família de Saul tá por aí? E havia um antigo escravo da família de Saul. Falou assim: se tiver alguém, eu gostaria de fazer algo por essa pessoa da família de Saul, por respeito a Jonatas. E aí o versículo 2 fala: havia um antigo escravo da família de Saul chamado Ziba. O rei perguntou: você é Ziba? Ele falou assim: existe alguém? Eu quero fazer alguma coisa por esse alguém. E Ziba disse ao rei: sim, tem o filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés, ele tá vivo. E o rei perguntou: onde ele está? E aí ele falou Lodebar, que era o lugar que fala sobre... Esse Lodebar, a tradução é sobre... Lo é sem, debar palavras, lugar sem palavras, lugar que tá esquecido. Tá lá, jogado em algum lugar.
E Mefibosete, pois então ele é encontrado em Lodebar, o rei manda alguém buscar, e Mefibosete se apresenta a Davi, se coloca prostrado diante dele e fala assim, o Davi fala para ele, você é Mefibosete? Ele fala assim, Senhor. E Davi tranquilizou, ele fala, não tenha medo, eu quero ajudar vocês. Em honra da memória do seu pai, Jonatas. Para começar, vou devolver a você todas as propriedades do seu avô, Saul. Além do mais, de hoje em diante, você participará de todas as refeições comigo, à minha mesa. E olhando para o rei, Mefibosete disse, quem sou eu para merecer a sua atenção? Eu sou um cão morto. Mas Davi fala assim, estou entregando tudo que pertence a Saul e a família dele ao neto do seu senhor. Você e seus filhos, seus escravos, papapá. E a partir de hoje ele participará da mesa comigo todos os dias. Talvez você tenha alguma experiência, em algum momento, sobre rejeição e abandono. E Mefibosete vive isso. Saul foi rei. Mefibosete é da família de Saul. Mefibosete é filho de Jonatas. E ele é aleijado. Ele, por uma situação que não é o que ele quer, ele viveu uma questão de abandono, ele foi colocado de lado, ele teve uma rejeição. E ele se refere a ele mesmo como um cão morto. Será que você se refere como um cão morto? Será que você hoje, quando você se senta à mesa, você está pensando que você é cão morto? Será que você tem essa sensação de rejeição ou de abandono por algum motivo que você já viveu? Essa semana a gente conversava com um amigo e ele falou sobre isso, que ele guarda uma das cartas de não que ele recebeu de empresa, de uma proposta de trabalho que ele teve e ele não foi aceito. Porque a gente recebe vários nãos, né? A gente recebe a gente tem vários momentos de rejeição. Mas o que é maravilhoso é que Deus convida a gente para sentar à mesa com Ele. Ele convida você, não importa o tipo de rejeição que você viveu, não importa o tipo de situação que você viveu, não importa o que aconteceu no seu passado, não importa o que as pessoas colocaram você. Talvez o lugar que você se sente que você foi colocado foi o Lodebar, foi o lugar de esquecimento, um lugar de tipo, esquece, sai fora, eu não vou ficar aqui. Ou que lugar péssimo que eu tô vivendo. Qual que é o lugar, né, que você tá se sentindo hoje? Que esse texto te lembre que sempre há lugar pra gente na mesa do Senhor. Hoje o Senhor te chama para sentar à mesa com Ele. Você pode também, a gente vai falar sobre, a gente tem falado sobre quem a gente põe a nossa mesa no Senhor, mas eu queria te animar a você sentar com o Senhor hoje. E do lugar que você foi rejeitado, do lugar que você foi abandonado, desse lugar de Lodebar, o Senhor te chama e fala, vem sentar à mesa comigo. Esse meu cantinho que eu tava falando aqui agora há pouco, sobre isso, da gente, é um lugar de mesa de Jesus pra mim. Eu tenho me sentado aqui, eu começo a minha manhã aqui, muitas vezes eu venho em alguns outros momentos num cantinho, buscando do Senhor e falando, Senhor, eu quero me sentar à mesa contigo primeiro. Mas e aquela situação, e aquela situação, e aquilo que aconteceu que eu não queria, e a gente sempre tem, né, tantas desculpas ou tantos porquês, mas se sente à mesa com Jesus hoje. O que acontece é que muitas vezes a gente está tentando preparar a mesa para os outros e não que não seja, a gente está falando disso e sim você tem que preparar a mesa para aqueles que estão com você hoje, mas é muito estranho para você talvez ter Jesus sentado à sua mesa, porque você não entende que Ele te chamou à mesa. A Lu colocou a rejeição é uma das maiores dores do ser humano. É muito real, muita gente se sente rejeitada, muita gente se sente separada. Quem já viveu isso sabe como que é.
Fala, mas eu queria que fosse de determinada forma, eu queria que fosse de outro jeito, eu queria, mas... Ou então você sente que você rejeitou alguém. Você sente que em algum momento você colocou alguém em Lodebar. Quando seu pai morreu, quando Jonatas morreu, ele se sentiu rejeitado e sozinho. Ninguém tomava conta dele, só estranhos. Será que é esse o sentimento que você tem? Será que é esse o sentimento que você tá sozinho? A gente tem muito essa experiência daqui e a gente vai ensinando, e como comunidade a gente vai vivendo, porque quem mora longe sempre tem essa sensação de que tá só, de alguma forma tá só. E a gente tem tratado, o Antônio sempre fala muito sobre isso, sobre a gente ser a família que Deus nos deu, mas será que você tem colocado pessoas para fora da sua mesa? Ou será que você já colocou? Ou será que você... Faça essa análise hoje. Porque a gente tem uma tendência, e eu acho super interessante, porque a gente tem uma tendência a sempre entrar ditadinho na história, né? A gente sempre gosta de falar, eu sou o Davi, ele é o Golias que quer me destruir. Eu sou sempre o personagem que tá sendo maltratado, que tá sendo desprezado, então tá todo mundo contra mim, então o inimigo tá contra mim. Você já pensou que muitas coisas da nossa vida, nós sim colocamos pessoas pra fora? Nós sim excluímos pessoas? Será que a gente realmente... qual que é a nossa relação com o abandono e com a solidão, né? Ou com a rejeição? Hoje é tempo de você voltar. Só que o primeiro lugar para você poder construir você tem que construir no seu coração. O único lugar que você tem como restaurar o que Deus está fazendo, a única forma que você tem para restaurar esse sentimento de rejeição e de abandono é aceitando o Senhor. Aceitando o convite, Dani linda, aceitando o convite para sentar-se à mesa com Jesus. Apocalipse 3:20, a palavra fala, Jesus diz, olhe para mim, estou batendo a porta. Se você abrir a porta, vou entrar e vou jantar com você. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu Pai. Esse é o meu presente aos vencedores. A palavra de Deus fala que Jesus bate a nossa porta e nos convida a sentar à mesa com Ele. Não importa qual foi o lugar da sua rejeição, o lugar do seu abandono, talvez não seja alguma coisa de memória rápida, talvez seja uma coisa de memória antiga. Talvez você sinta isso de uma coisa muito antiga. Talvez você era criança, mas você fala, agora eu sou mãe, agora eu sou tia, agora eu sou vó, agora... Quem que eu sou? Mas se existe um lugar de rejeição, hoje o Senhor te convida para um lugar de cura, que é a mesa com Ele. Só que a mesa a gente abre sentimento. A mesa tem que ser um lugar de abrir o coração, de construir relacionamentos profundos. Então não adianta ir para a mesa com um discurso pronto. Sabe? Não adianta. Para sentar-se à mesa, a gente precisa estar disposta a se abrir, disposta a ouvir, porque os sentimentos de rejeição e de abandono, eles só são curados quando eles são colocados para fora. Psicólogas aí me ajudem e confirmem. Não adianta eu colocar debaixo do tapete. Eu preciso reconhecer, eu preciso fazer isso. Eu preciso tratar dessas coisas que estão no meu coração. E a mesa a gente trata. Como Deus tem me ministrado nas últimas semanas, através de um café. Eu brinco que é um cappuccino. Mandei uma mensagem para uma amiga essa semana, falei, eu quero um cappuccino. É sempre o nosso pedido. Porque a mesa, não é que a gente está em outro lugar, a gente se senta à mesa, olho no olho, e tem dividido momentos de realmente abrir coração, sem julgamento, dividindo as coisas, dividindo as dificuldades, dividindo as aflições. Hoje, a gente não tá podendo se ver à mesa, mas a gente tem se falado.
e compartilhar do coração e falar das coisas que sim incomodam e como lidar com as aflições e compartilhado tanta coisa, porque é esse lugar da mesa, falando com o Senhor. Por isso que a gente ora. Oração é falar. A gente falou sobre isso sexta-feira, sobre o tempo de oração. Oração é conversa. Oração é você falar: Senhor, eu me sinto sim rejeitada. Eu me irrito muito com essa história de empoderamento feminino, muito. Porque eu não preciso estar ligada, não tem empoderamento nenhum que me garante, é só em Deus, eu não preciso ser. A gente tem vestido capa de super mulher. A gente tem vestido essa coisa de que eu tenho que ser boa, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Quando na verdade a cura acontece quando eu vou diante de Deus sem pretensão nenhuma, só abrindo o coração, me sento à mesa com Jesus. E falo, porque ele tá batendo e tá falando nesses dias pra gente, que a gente tá em casa. Ei, eu tô aqui. Que hora que você vai parar pra falar comigo? E de novo, não é sobre ativismo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que não para. Não paro. Gosto de fazer, gosto de servir, gosto de ajudar, gosto de estar cuidando daqui de casa, cuidando de outras pessoas. Sou eu e tenho lutado contra o ativismo, porque às vezes Jesus fala: para isso, cega, e vem falar comigo. É esse o lugar da mesa. É o lugar onde Mefibosete deixa de estar em Lodebar, que é o lugar de escondido, para se sentar à mesa com o Senhor, com o rei. E ele fala assim, o rei fala assim: você sempre sentará à minha mesa. Você sentará comigo todos os dias. O versículo 12 diz assim: a partir daquele dia, Mefibosete comia com Davi à mesa, como membro da família real. Mefibosete também tinha um filho pequeno chamado Mica. Toda a família de Ziba passou a servir Mefibosete. Mefibosete viveu em Jerusalém, participando todos os dias da mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Ele vira a família do rei. A gente tem um entendimento incorreto quando a gente fala sobre as criaturas de Deus, os filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Deus criou tudo, mas aqueles que são filhos são aqueles que têm relacionamento. Aqueles que aceitam o que o Filho fez e recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Nesse momento a gente se torna filho, a gente se senta à mesa. Nesse momento que a gente aceita Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, tome a decisão. Aceite Jesus. Mas o que é interessante também nessa história é que Mefibosete, ele continua aleijado. Sabia? Ele continua aleijado. Sentar-se à mesa do rei, não é que a partir de um dia para o outro, ele agora ficou a pessoa mais feliz do mundo, ele já não tem problemas. Não, ele tem problemas. Ele estava aleijado dos 2 pés. Ele tinha problemas físicos. E muitas vezes as pessoas vendem, e isso também é uma das coisas que me irrita, um evangelho de mentira. Que não é que vai estar tudo resolvido. Só que eu tô na mesa do rei. E na mesa do rei eu tenho tudo o que eu preciso. Talvez quando você aceite o convite de sentar à mesa com Jesus, aceite o convite de estar com ele, você então vai receber dele tudo o que você precisa. Vai receber cura no seu coração. Você vai receber cura nas suas emoções. Você vai receber cura da rejeição e do abandono. E vai receber valor e confiança nele, que vem dele. Mas talvez você vai continuar com problemas. Talvez você vai continuar com situações que você vai ter que lidar. A diferença é que agora você senta à mesa do rei. Você sabe que ali você está protegido. Que ali você tem tudo que você precisa. Não ache que porque você fala: mas eu ainda tenho problema. Eu aceitei Jesus, eu estou buscando Jesus, mas eu ainda tenho problema. Nós vamos ter. Jesus falou: vocês vão ter aflições. Vão ter vírus, vão ter pestes, vão ter situações econômicas. Vão ter. Nesses momentos que a gente está vivendo, a gente está passando por situações que muitas vezes nos façam sentir que
tá faltando, mas eu tô sendo prejudicado. Pensa que Mefibosete tinha sido prejudicado. Ele tinha nascido com uma deficiência física. Além disso, ele tinha se deixado abandonado. Nem família, nem ninguém tava olhando pra ele. Larga lá em Lodebar. Larga lá no lugar do esquecimento. Larga lá, não sei o que fazer com ele. Ele se sentia prejudicado, ele se sentia abandonado, ele se sentia rejeitado, ele se sentia um cachorro morto. Tá lá. E talvez seja isso que você se sinta hoje, porque as situações que estão acontecendo, a gente está vivendo a questão da pandemia, a gente está vivendo uma questão de problema de saúde pública, porque nada mais é do que o isolamento social, quer dizer, vai devagar, porque os hospitais não vão ter como cuidar de todo mundo. E tem gente perdendo emprego, e tem gente tendo que se reinventar, e tem gente tendo que encarar os problemas familiares, encarar os problemas sociais, encarar os problemas emocionais. E aí a gente fala, tá, eu tô sendo prejudicado por esse vírus. Por que esse vírus não vai embora? Ontem eu mandei um videozinho no Vida Coffee falando disso. Era a menininha falando assim, eu quero ver minhas amigas. Manda esse vírus embora. Né? E a gente se sente prejudicado. E a gente entra nessa questão muitas vezes do abandono, da rejeição. Eu sou tadinho. Na mesa do Senhor, você não é tadinho, você foi convidado. Você foi convidada para se sentar à mesa com Jesus. E ele tá falando, aqueles que forem fiéis, aqueles que realmente me aceitarem e abrir a porta para mim e falar, entra na minha casa, senta comigo, Senhor. Você vai viver a cura da tua alma. Talvez não seja a cura do momento. Talvez não seja a solução de todos os seus problemas do futuro, porque você quer o problema do futuro. Você quer resolver o que vai acontecer amanhã. Mas o Senhor está dando maná, e na mesa do Senhor tem maná. Todos os dias. Maná é o que Ele tem para nós, não o que você quer comer. Maná é o que muitas vezes você não quer, mas é o que tem para você. Mas eu queria estar podendo fazer XYZ, hoje não pode. Qual que é o maná que Deus te deu? Senta com Jesus primeiro à mesa. Antes de começar a servir aos outros. Antes de começar a dar para os outros, sente à mesa. Eu tenho lido bastante esses dias e de diversas formas. E eu li um texto sobre... eu não vou conseguir dizer quem que foi que escreveu. Um autor cristão do século 4, 5, sei lá, uma coisa assim. Ele fala que é um conceito bem interessante. Ele fala que nós precisamos ser como reservatórios que vão soltando, mas que não ficam vazios. Porque muitas vezes o Senhor quer sentar com você para que você esteja cheio, então você possa compartilhar. A gente tem que primeiro receber do Senhor e depois compartilhar. Se você não está sentando à mesa com Cristo, se você não tá tendo tempo com Ele, como é que você vai compartilhar? Se você não tem tempo de receber consolo do Senhor, se você não tem tempo de receber o cuidado dEle, se você não tem tempo de receber o que Ele tem para falar com você, olho no olho, à mesa, se você não tem tempo de sentar com o Rei e ser alimentado por Ele, porque você entende que Mefibosete não tinha dinheiro, ele continuava aleijado, ele continuava... que o pai morreu, as coisas continuavam tristes, mas de repente ele aceita e ele senta à mesa do rei. Ele é alimentado pelo rei. Deus está te alimentando hoje. Come primeiro. Come recebendo do que Deus está falando para você. Sabe o que acontece? A gente muitas vezes não quer comer, não quer sentar porque a gente quer evitar o olho no olho. A gente não abre mais a Bíblia porque a gente quer evitar o que Deus está falando pra gente. A gente quer evitar que não quero me sentir incômodo, não quero. Isso tá um pouco estranho. Eu não quero que Deus fale pra mim que eu tenho que retomar as coisas. Eu tenho que voltar ao primeiro amor. Lembra, de novo, eu tô falando isso todo dia. Esse tempo é de a gente voltar ao princípio de tudo. É tempo de dar um reset, de recomeço. Da gente rever o que a gente estava fazendo. Quem trabalha extremamente controlador tá tendo que abrir. Quem fazia tudo sozinho não consegue mais, porque a gente precisa um dos outros.
Então, na sua casa, inclusive, o que você tá sentindo, eu tenho certeza, mas eu tô tendo que fazer tudo sozinho. Talvez seja tempo de ajustar as coisas e dividir e aceitar que alguém que vai te ajudar com uma limpeza não vai fazer igual a você. E talvez valorizar coisas que você não valorizava. Mas sentar-se à mesa quer dizer estar disposto a escutar alguém. Sabe aquela coisa de que quando você senta, você tá conversando um assunto, alguém levanta da mesa e fala e sai? Você tá fazendo isso talvez com Jesus, eu tô fazendo isso talvez com o Senhor. A gente tá falando, chama ele pra mesa, mas na mesa ele vai te falar verdades. Na mesa ele vai falar, olha, presta atenção, eu tô sentado aqui com você. Então, vamos voltar a esse princípio. Vamos pedir pro Senhor, Senhor, eu quero me sentar à mesa. Eu quero receber de ti o que o Senhor tem pra mim. Eu quero conversar, eu quero que o Senhor me ensine, eu quero receber o teu maná hoje. Mefibosete aceitou sentar-se à mesa. Ele podia ter falado, quer saber, eu sou tadinho mesmo. Eu fui rejeitado mesmo, eu fui abandonado mesmo. Então, eu vou embora. Quero nem saber. Talvez Deus está te chamando hoje para voltar para o lugar da mesa. Voltar para o lugar onde ele vai te corrigir, ele vai te ensinar. Você vai ser alimentado pelo rei. E esse lugar de dor e rejeição, esse lugar de abandono, esse lugar vai ser transformado na mesa, em um lugar de cura. Talvez alguém na sua casa que se sinta rejeitado e abandonado, na mesa, pode se sentir valorizado. Talvez alguém que precisa ser curado está dentro da sua casa. Talvez relacionamentos que precisam ser restaurados estão dentro da sua casa. E é nesse tempo que você pode falar, Senhor, primeiro eu quero receber de ti. Primeiro se enche de Jesus. Primeiro, e depois vai. Primeiro se senta à mesa. Primeiro restaura as coisas. Primeiro entende o que Deus está falando para você. A Gi escreveu, a depressão foi a minha mesa. E lá você encontrou Jesus. Esse lugar, quando a gente senta à mesa, a gente tem que encarar as nossas situações, mas na mesa a cura. Na mesa o Senhor nos encontra. Ele te encontra para falar, ó, esse processo que você está vivendo comigo tem cura. Então que a gente esteja atento hoje à mesa. Que a gente entenda que o nosso coração deseja Cristo. E Ele está à porta e Ele bate. E quem abrir, Ele senta e janta com a gente. E aqueles que escolhem isso, aqueles que vencem. A palavra fala, Jesus fala que vai se sentar ao lado dele, na cabeceira da mesa. Eu quero me sentar lá. Eu quero me sentar a essa mesa. Trabalhe isso no seu coração. Se sente à mesa. Quem quer Mefibosete aí na sua vida? Que áreas da sua vida você se sente prejudicado? Que áreas da sua vida você se sente rejeitada, abandonada? Hoje Jesus te chama você primeiro para a mesa. Recebe dele primeiro. Depois fazer a mesa para os que você ama vai ser mais fácil. A gente vai falar sobre isso amanhã. Mas hoje, Deus te tira do Lodebar, do lugar de esquecimento. Talvez você esteja tendo que lidar com esses lugares que estavam escondidos. E a mesa Ele está trazendo. Na mesa Ele vai curar você. Na mesa Ele vai restaurar você. E na mesa você vai ter um encontro sobrenatural. Que talvez você vai ter que lidar ainda com ser aleijado. Você vai ter que lidar ainda com um abandono que aconteceu. Você vai ter que lidar. Mas Ele tá à mesa. E não vai faltar. Porque na mesa do rei não falta. Bom, beijo pra vocês. Hoje, 3h tem Vida Coffee Online no Zoom. Então quem quiser me manda uma mensagem aí no direct que eu mando o ID. 3h aqui da Flórida. Então, depende de onde você tá agora. E quarta-feira tem as 5 linguagens do amor num Zoom com uma Mental Health Counselor. Ela vai fazer uma palestra pra gente. Quem quiser também me avisa. E eu amo vocês. Beijo!